Olá, eu sou a professora Andréia e vou resolver com vocês os exercícios referentes à lista de inequações do segundo grau. O primeiro exercício pede que a gente resolva as inequações e determine seu conjunto de solução em notação de intervalo. A nossa primeira inequação é x² estritamente maior do que 9. O primeiro passo para a gente resolver uma inequação de segundo grau é deixá-la no formato ax² mais bx mais c estritamente maior do que zero. Para isso, eu vou pegar o 9, que está com sinal de mais do lado direito da minha desigualdade, e vou passar para o lado esquerdo com sinal de menos. Sendo assim, a minha desigualdade pode se reescrever como x² menos 9 estritamente maior do que zero. Percebam que aqui nós temos que o A é 1, o B é 0 e o C é menos 9. O segundo passo para a gente resolver uma inequação de segundo grau é determinar quem vai ser a função de segundo grau associada à minha inequação. Lembremos que se a minha inequação é ax² mais bx mais c estritamente maior do que zero, a função de segundo grau vai ser dada por f de x igual a ax² mais bx mais c. No caso do nosso exercício, então, a nossa função de segundo grau é f de x igual a x² menos 9. Lembremos que o gráfico de uma função de segundo grau é representado por uma parábola no plano. Para a gente resolver a inequação, nós vamos fazer o esboço dessa parábola que representa o gráfico da função de segundo grau associada. Para isso, o nosso próximo passo é determinar se essa parábola tem zeros reais e se tem zeros reais, quais são eles. Para isso, eu vou calcular o discriminante associado à função de segundo grau. Lembremos que o discriminante é dado por b² menos 4 que multiplica a que multiplica c. O nosso b é zero, então nós temos 0² menos 4 vezes a, o nosso a é 1, vezes o c, que é menos 9. 0² é 0, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 9, 36. Percebam, então, que o discriminante é 36, que é um número positivo, indicando assim que a função de segundo grau possui dois zeros. Em termos de gráfico, isso significa que a parábola que representa o gráfico dessa função intercepta o eixo x duas vezes. Vamos descobrir onde vão ser essas interseções. Então, o nosso quarto passo é determinar quem vão ser os zeros da função de segundo grau associada. Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrando, a fórmula de Bhaskara é dada por x igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, ou delta, dividido por 2 vezes a. O b é zero, então vai ser menos 0, mais ou menos a raiz do discriminante, que nós já calculamos, deu 36, dividido por 2 vezes 1, que o nosso a é 1. Raiz de 36 é 6, então nós temos mais ou menos 6 dividido por 2. Sendo assim, um dos zeros da função vai ser 6 dividido por 2, que é 3, e o outro zero vai ser menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Observem que a gente também poderia ter calculado os zeros da seguinte maneira. Nós queremos saber quando x² menos 9 intercepta o eixo x, Isso vai ocorrer quando x² menos 9 for zero. x² menos 9 é x² menos 3², que se reescreve utilizando as propriedades de produto notável como x menos 3, que multiplica x mais 3. Bom, quando o produto x menos 3 vezes x mais 3 dá zero? Bom, quando o primeiro fator é igual a zero ou o segundo fator é igual a zero. Então, isso acontece quando x menos 3 é zero ou quando x mais 3 é zero. Ou seja, x² menos 9 dá zero quando x é igual a 3 ou x igual a menos 3. Então, de ambas as maneiras, a gente consegue determinar quais vão ser os zeros da função de segundo grau associada. Nosso próximo passo é determinar se a parábola que representa o gráfico da função de segundo grau é côncava para cima ou para baixo.
Eu vou fazer isso analisando o sinal do A. O A é 1, que é um número positivo. Logo, a parábola é côncava para cima. O sexto passo, então, é fazer o esboço do gráfico e o estudo do sinal da função. Então, nós temos, né, o eixo x. Sabemos que a parábola é côncava para cima e intercepta o eixo x 2 vezes. Então, nossa parábola vai ser mais ou menos assim. Ela intercepta o eixo x em -3 e em 3. E observem que, para valores de x menores do que -3, nós temos que o gráfico ele está acima do eixo x. Sendo assim, para valores de x menores que -3, x² menos 9 é positivo. Agora, observem que entre -3 e 3, nós temos que o gráfico está abaixo do eixo x. Então, para valores de x entre -3 e 3, nós temos que x² menos 9 é negativo. Agora, para valores de x maiores do que 3, o gráfico novamente está acima do eixo x. Então, x² menos 9 é positivo. Lembremos que nós queremos saber quando x² é estritamente maior do que 9. Nós reescrevemos a nossa inequação e então nós queremos saber quando x² menos 9 é positivo. Quando isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer para valores de x que são menores do que -3, ou seja, neste intervalo aqui, e para valores de x que são maiores do que 3, ou seja, este intervalo aqui. Observem que -3 e 3 não entram na solução porque a nossa desigualdade é estrita. E em -3 e 3, x² menos 9 é zero. Então, aqui a gente representa com uma bolinha aberta de intervalo aberto. Logo, o conjunto de solução da nossa inequação em notação de intervalo vai ser de menos infinito até -3 aberto, união 3 aberto até mais infinito. Observem que na lista 1, nós aprendemos a determinar o conjunto de solução de inequações de segundo grau, transformando-a em uma inequação produto. Eu vou resolver esse primeiro item dessa maneira para a gente comparar as soluções e ver que realmente são iguais, certo? Então, x² maior do que 9 se reescreve como x² menos 9 maior do que zero. Nós já vimos que x² menos 9 se reescreve como x menos 3 que multiplica x mais 3. E nós queremos determinar quando este produto é maior do que zero. Vou chamar esse primeiro fator de y1, vou chamar o segundo fator de y2, vou determinar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois vou ver o que acontece com o sinal do produto. Bom, se y1 é x menos 3, lembremos que o gráfico dessa equação é uma reta. Essa reta tem intercepto em x quando x menos 3 é zero, ou seja, quando x é igual a 3. Além disso, o coeficiente do x nessa reta é 1, que é um número positivo, indicando que essa reta é crescente. Logo, o esboço do seu gráfico vai ser assim, né? Uma reta crescente, interceptando o eixo x em 3. Para valores de x menores do que 3, x menos 3 é negativo. Para valores maiores, x menos 3 é positivo. Agora, vamos fazer o estudo do y2, que é x mais 3. Intercepto no eixo x, quando x mais 3 é zero, ou seja, quando x é menos 3. Coeficiente do x, 1, que é um número positivo, logo a reta que representa essa equação é uma reta crescente. Seu esboço, a reta é crescente e o intercepto no eixo x é em menos 3. Para valores menores do que menos 3, x mais 3 é negativo. Para valores maiores, x mais 3 é positivo. Vamos agora fazer o estudo do sinal do produto. Então, nós temos o eixo real, né? O menos 3 e o 3. Temos o y1. Nós temos, né? O y2. E temos o produto. y1 vezes y2. Vou reescrever aqui o menos 3. Vou reescrever aqui o 3. y1, para valores menores do que 3, é negativo. Para valores maiores que 3,
positivo. Y2, que é o x mais 3, né? Para valores menores que menos 3, negativo. Para valores maiores, positivo. Vejamos agora o produto. Y1 vezes Y2. Um número negativo multiplicado por um número negativo, positivo. Um número negativo multiplicado por um positivo, negativo. E positivo vezes positivo, positivo. Queremos saber quando o x ao quadrado é maior do que 9, que é equivalente a saber quando que y1 vezes y2 é maior do que 0. Isso acontece de menos infinito a menos 3, aberto no menos 3 porque a desigualdade é estrita, e de 3 até mais infinito, aberto no 3 também porque a desigualdade é estrita, e em menos 3 e 3 o produto dá 0. Logo, conjunto solução, menos infinito até menos 3 aberto, união 3 aberto mais infinito, que foi o que nós encontramos resolvendo a inequação de segundo grau, fazendo o estudo da parábola. Nosso próximo exercício pede que determinemos o conjunto solução da inequação x ao quadrado menor ou igual a 5. O primeiro passo vai ser escrevê-la no formato ax quadrado mais bx mais c menor ou igual a 0. Vou passar o 5 para o outro lado da desigualdade com sinal de menos. Então, nós reescrevemos x quadrado menos 5 menor ou igual a 0. Aqui, o nosso a é 1, o nosso b é 0 e o nosso c é menos 5. O segundo passo é determinar quem vai ser a função de segundo grau associada à inequação. Então, lembremos, né, que se a inequação é ax quadrado mais bx mais c menor ou igual a 0, a função de segundo grau associada é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. No caso do nosso exercício, então, vai ser f de x igual a x quadrado menos 5. Vamos, então, determinar como vai ser o gráfico da função de segundo grau associada para a gente poder fazer o estudo do sinal e determinar o conjunto de solução da minha inequação. Meu terceiro passo, então, vai ser determinar quantos zeros reais, se houverem, essa função de segundo grau tem. Para isso, eu vou calcular o discriminante. Lembremos que ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é 0, então teremos 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 5 dá 20, que é um número positivo. Sendo assim, a função de segundo grau associada tem 2 zeros reais, ou seja, seu gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos distintos. Vamos descobrir quem vão ser esses pontos. Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para isso. Lembremos que a fórmula de Bhaskara é dada por x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. O b é 0. O delta, né, que é o discriminante, nós já calculamos, é 20. Dividido por 2 vezes a, nosso a é 1. Então, nós teremos mais ou menos raiz de 20 dividido por 2. Eu vou reescrever a raiz de 20 como sendo raiz de 4 vezes 5. Por quê? Eu vou utilizar a propriedade que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, nós teremos assim, mais ou menos raiz do número 4 vezes raiz do número 5 dividido por 2. Raiz do número 4 é 2, vezes raiz de 5 dividido por 2. Agora, 2 dividido por 2 dá 1, então nós teremos mais ou menos raiz do 5. Observem, então, que os zeros da função de segundo grau vão ser o x1, que é raiz de 5, e o x2, que é menos raiz de 5. Logo, os interceptos, né, do gráfico dessa função de segundo grau com o eixo x são em raiz de 5 e menos raiz de 5. Agora, observem que o nosso a, ele é 1, que é um número positivo. Isso significa que a parábola que representa a função de segundo grau tem concavidade voltada para cima. Vamos, então, fazer o esboço do gráfico e o estudo do sinal. Nós temos aqui o eixo x, sabemos que a nossa parábola tem concavidade voltada para cima e intercepta o eixo x em menos raiz de 5
e mais raiz de 5. Observem que para valores menores que menos raiz de 5, a parábola, né, esse pedaço da parábola está acima do eixo x, significando assim que x² menos 5 é positivo. Entre menos raiz de 5 e raiz de 5, nós temos que o gráfico está abaixo do eixo x, indicando assim que para valores de x entre menos raiz de 5 e raiz de 5, x² menos 5 é negativo. Agora, para valores de x maiores que raiz de 5, a minha parábola, né, o pedaço do gráfico, ele está acima do eixo x. Sendo assim, para esses valores de x, x² menos 5 é positivo. A gente quer saber quando x² é menor ou igual a 5. Ou seja, quando x² menos 5 é menor ou igual a 0. Isso acontece entre menos raiz de 5 e raiz de 5, que é onde a gente viu aqui que os valores de x² menos 5 são negativos. Agora, observem que o x² ele é menor ou igual a 5. x² menos 5 é menor ou igual a 0. Como em menos raiz de 5 e raiz de 5, x² menos 5 é 0, aqui nós temos que o intervalo tem que ser fechado, porque agora a desigualdade não é mais estrita. Em notação de intervalo, o nosso conjunto de solução fica fechado em menos raiz de 5 até raiz de 5 fechado também. Nosso próximo exercício consiste em exibir o conjunto de solução de x menos 4 vezes x mais 2 maior do que 0. Observem que esta é uma inequação do segundo grau. Vamos efetuar esse produto para a gente verificar isso. Eu vou usar a propriedade distributiva para fazer esse produto. Então, x vezes x, nós obtemos x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Agora, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 2, menos 8. E isso tem que ser maior do que 0. Vou reescrever. X ao quadrado, 2x menos 4x dá menos 2x. Menos 8, estritamente maior do que 0. Percebam, então, que a gente tem uma inequação do segundo grau no formato ax ao quadrado mais bx mais c maior do que 0. No caso do nosso exercício, né, o nosso a é 1, o nosso b é menos 2 e o nosso c é menos 8. O segundo passo agora é determinar quem vai ser a função de segundo grau associada à minha inequação. Se a minha inequação é ax² mais bx mais c maior do que 0, a minha função de segundo grau associada é f de x igual a ax² mais bx mais c. No caso do meu exercício, então, vai ser x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a f de x. Para a gente solucionar a inequação de segundo grau, a gente tem que fazer o gráfico da função de segundo grau associada. Para isso, nós devemos determinar se essa função de segundo grau tem zeros reais, se tem, quais são, e se é côncava para cima ou côncava para baixo, né? Se o gráfico dela é côncavo para cima ou para baixo. Observem que da maneira como está posto o exercício, nós conseguimos determinar quantos zeros e quais são eles de uma maneira um pouco mais direta. Observem, né, que os zeros da minha função de segundo grau são os interceptos no eixo x, ou seja, é quando a função f de x é 0. A função f de x é x² menos 2x menos 8, que surgiu quando nós efetuamos o produto x menos 4 vezes x mais 2. Agora, observem, quanto x menos 4 vezes x mais 2 vai dar 0? Bom, isso vai acontecer quando x menos 4 for 0 ou quando x mais 2 for 0. E isso ocorre quando x é igual a 4 ou x é igual a menos 2. Sendo assim, nós já temos os zeros da função de segundo grau, que são menos 2 e 4, que são os interceptos no eixo x, né, do seu gráfico. Agora, observem que o nosso a, ele é 1, que é um número positivo. Sendo assim, o gráfico da função de segundo grau, né, a parábola que representa esse gráfico, é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço do gráfico e o estudo do sinal. Nós temos o eixo x,
Sabemos que a parábola é côncava para cima e que intercepta o eixo x em menos 2 e em 4. Para valores de x menores do que menos 2, o gráfico está acima do eixo x. Logo, x menos 4 vezes x mais 2, que é x² menos 2x menos 8, é positivo. Para valores de x entre menos 2 e 4, o gráfico está abaixo do eixo x. Sendo assim, x² menos 2x menos 8 é negativo. E para valores de x maiores do que 4, x² menos 2x menos 8, né, o gráfico desta função está acima do eixo x. Logo aqui, esses valores serão positivos, né? Nós queremos saber quando x menos 4 vezes x mais 2 é maior do que zero. É equivalente a descobrir quando x² menos 2x menos 8 é maior que zero. Nós vimos que isso acontece neste pedaço da reta, de menos infinito a menos 2, e neste pedaço da reta, de 4 até mais infinito. Observem que a desigualdade ela é estrita, então o menos 2 e o 4 não entram na solução, visto que nesses valores, este produto, né, x menos 4 vezes x mais 2 dá zero. Então aqui nós temos bolinha aberta de intervalo aberto. Sendo assim, o conjunto solução da minha inequação é de menos infinito a menos 2 aberto, que corresponde, né, a este pedaço aqui, certo? União 4 aberto até mais infinito, que corresponde a este pedacinho aqui. Percebam que aqui está acontecendo o contrário do que a gente tinha na lista 1. Na lista 1, aparecia uma inequação de segundo grau em seu formato direto, né? E a gente transformava ela numa inequação produto. E determinava seu conjunto de solução utilizando as inequações produto. Aqui eu fiz o contrário. Eu tenho uma inequação produto, reescrevi ela como uma inequação de segundo grau e fiz o estudo do gráfico da função de segundo grau associada para resolver. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto de solução de x menos 3 vezes x mais 4 estritamente menor do que zero. Eu vou reescrever essa inequação, transformando-a em uma inequação de segundo grau. Então, eu vou efetuar o produto aplicando a distributividade. X vezes x, nós obtemos x ao quadrado. X vezes 4 mais 4x. Agora, menos 3 vezes x dá menos 3x e menos 3 vezes 4 dá menos 12. Nós queremos que isso seja menor do que zero. Vou reescrever. X ao quadrado, 4x menos 3x nós obtemos mais x, menos 12, estritamente menor do que zero. Observem, então, que nós reescrevemos como uma inequação do segundo grau no formato ax² mais bx mais c menor do que zero. Aqui, o nosso a é 1, o nosso b é 1 e o nosso c é menos 12. A função de segundo grau associada à inequação ax² mais bx mais c menor do que zero é dada por f de x igual a ax² mais bx mais c. No caso do nosso exercício, a função de segundo grau associada vai ser f de x igual a x² mais x menos 12. Vamos agora fazer o esboço do gráfico da função de segundo grau associada, para a gente fazer o estudo do sinal e resolver a nossa inequação. Observem que da maneira como está posto o exercício, nós podemos descobrir quantos zeros reais, se houverem, e quem vão ser os zeros reais de uma maneira mais direta, sem precisar fazer a fórmula de Bhaskara. Bom, os zeros da função de segundo grau acontecem quando a função f de x for igual a zero, ou seja, quando x² mais x menos 12 for igual a zero. x² mais x menos 12 veio quando a gente efetuou o produto x menos 3 vezes x mais 4. Pois bem, quanto x menos 3 vezes x mais 4 vai ser igual a zero? Bom, isso vai acontecer quando x menos 3 for zero ou quando x mais 4 for zero. Ou seja, quando x for igual a 3 ou x for igual a menos 4. Então, nós já temos aqui os interceptos que o gráfico da função de segundo grau tem com o eixo x. Agora,
Observem que o nosso A é 1, que é um número positivo. Sendo assim, a parábola que representa o gráfico da função de segundo grau é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço do seu gráfico. Nós temos o eixo x, sabemos que a parábola é côncava para cima e intercepta o eixo x em dois lugares distintos. Então, ela intercepta o eixo x em menos 4 e em 3. Para valores de x menores que menos 4, x² mais x menos 12 é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x, certo? Para valores de x entre menos 4 e 3, x² mais x menos 12 é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores do que 3, percebam que o gráfico está acima novamente do eixo x. Sendo assim, para esses valores, x² mais x menos 12 é positivo. A gente quer saber quando x menos 3 vezes x mais 4 é menor do que zero. Ou seja, quando x² mais x menos 12 é menor do que zero. Nós vimos que isso acontece entre menos 4 e 3. O menos 4 e o 3, eles não entram na solução da nossa inequação, porque aqui nós temos que em menos 4 e em 3, a f de x é exatamente zero. Sendo assim, o conjunto solução da nossa inequação em notação de intervalo vai ser de menos 4 aberto até 3. No nosso próximo exercício, nós vamos exibir o conjunto solução da inequação x² menos 9x mais 20 menor ou igual a zero. Observem que essa inequação ela já está no formato ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, onde o a é 1, o b é menos 9 e o c é 20. Lembremos que, se a inequação é ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, a função de segundo grau associada a esta vai ser f de x igual a ax² mais bx mais c. No caso do nosso exercício, então, a função de segundo grau associada à inequação vai ser x² menos 9x mais 20. Para a gente resolver a inequação, nós vamos fazer o esboço do gráfico da função de segundo grau associada. Lembrando que o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Vamos determinar, então, se esta parábola vai ter interceptos reais, né? Se essa parábola vai interceptar o eixo x, certo? Então, vamos calcular o discriminante associado à função de segundo grau. O discriminante é dado por b² menos 4 vezes a vezes c. O nosso b é menos 9, então, menos 9² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20. Menos 9², 81. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 20, menos 80. Observem, então, que o meu discriminante é 1, que é um número positivo. Isso significa que a parábola vai ter intercepto no eixo x em dois pontos distintos. Ou seja, a função de segundo grau associada tem dois zeros reais. Vamos descobrir quem vão ser esses zeros utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Nosso b é menos 9, então menos 9, mais ou menos a raiz do delta, que é o discriminante que nós já calculamos, que é 1. Dividido por 2 vezes a, o nosso a é 1. Logo, menos com menos 9 dá 9, raiz de 1 é 1, então 9 mais ou menos 1 dividido por 2. Sendo assim, um dos zeros da minha função vai ser 9 mais 1 dividido por 2, que é 10 dividido por 2, que dá 5, e o outro zero vai ser 9 menos 1 dividido por 2, que é 8 dividido por 2, que dá 4. Observem agora que o nosso a é 1, que é um número positivo. Sendo assim, a parábola que representa o gráfico da função de segundo grau é côncava para cima. Vamos agora fazer o estudo do sinal da função de segundo grau, analisando o esboço do seu gráfico. Então, nós temos o eixo x, sabemos que a parábola é côncava para cima, intercepta o eixo x em 4 e em 5.
Para valores de x menores do que 4, observem que o gráfico está acima do eixo x. Sendo assim, x² menos 9x mais 20 é positivo. Para valores de x entre 4 e 5, observem que o gráfico está abaixo do eixo x. Sendo assim, x² menos 9x mais 20 obtém valores negativos, né? Para valores de x entre 4 e 5. E para valores de x maiores do que 5, x² menos 9x mais 20 vai ter valores positivos, porque o gráfico está acima do eixo x. Nós queremos saber quando x² menos 9x mais 20 é menor ou igual a zero. Nós vimos que menor do que zero acontece, né, nos valores de x que estão entre 4 e 5. Agora, tanto no 4 quanto no 5, x² menos 9x mais 20 é igual a zero. Então, aqui, o nosso intervalo vai ser fechado, porque observem que a nossa desigualdade, ela não é estrita. Nós podemos obter valor zero também, né, para x² menos 9x mais 20. Sendo assim, o conjunto de solução da nossa inequação em notação de intervalo vai ser intervalo fechado do 4 até 5 fechado também. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto de solução da inequação 2 menos 3x mais x² maior ou igual a zero. Vamos apenas reescrever a inequação alterando a ordem dos termos. Então, nós temos x² menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Logo, a nossa inequação está no formato ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, onde o a é 1, o b é menos 3 e o c é 2. A função de segundo grau associada à inequação ax² mais bx mais c maior ou igual a zero é dada por f de x igual a ax² mais bx mais c. No caso do nosso exercício é x² menos 3x mais 2. A fim de solucionar a inequação, nós vamos determinar o esboço do gráfico da função de segundo grau associada. Vamos calcular então o discriminante, que é dado por b² menos 4 vezes a vezes c. O nosso b é menos 3, então menos 3² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Menos 3², 9. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 2 é menos 8. Isso dá 1, que é um número positivo. Sendo assim, a nossa função de segundo grau tem dois zeros reais, ou seja, a parábola que representa o seu gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos. Vamos calcular quem serão esses pontos através da fórmula de Bhaskara. Então, o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Nosso b é menos 13, então menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é o discriminante, que nós descobrimos que é 1, dividido por 2 vezes 1. Menos 3 dá 3, raiz de 1 é 1, então 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Sendo assim, um dos zeros da função vai ser 3 mais 1 dividido por 2, que é 4 dividido por 2, que dá 2, e o outro zero vai ser 3 menos 1 dividido por 2, que é 2 dividido por 2, que dá 1. Observem que o nosso a é 1, que é um número positivo. Sendo assim, a parábola que representa, né, o gráfico da função de segundo grau, ela é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço do gráfico. Nós temos o eixo x, a parábola que é côncava para cima, intercepta o eixo x em 1 e intercepta o eixo x em 2. Para valores de x menores do que 1, x² menos 3x mais 2 é positivo, já que o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x entre 1 e 2, x² menos 3x mais 2 é negativo, já que o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores do que 2, x² menos 3x mais 2 é positivo, porque o gráfico está acima do eixo. Nós queríamos saber quando 2 menos 3x mais x² era maior ou igual a zero. Nós reescrevemos a inequação trocando a ordem dos fatores, né? x² menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Nós vimos que x² menos 3x mais 2 é positivo de menos infinito a 1 e de 2 até mais infinito. Percebam que a nossa desigualdade ela não é estrita. Então, nós queremos saber os valores em que x² menos 3x mais 2 é positivo, mas inclusive zero.
E nós vimos que esses valores, né, que x² menos 3x mais 2 dá 0, é tanto no 1 quanto no 2. Sendo assim, o conjunto de solução da nossa inequação em notação de intervalo vai ser de menos infinito a 1 fechado, união 2 fechado até mais infinito. No nosso próximo exercício, nós vamos determinar o conjunto de solução da inequação 2 sobre x estritamente menor do que 3 sobre x menos 4. Para isso, eu vou reescrevê-la transformando-a em uma inequação quociente. Vou passar o 3 sobre x menos 4 para o lado esquerdo da desigualdade com sinal de menos. Então, nós vamos obter 2 sobre x menos 3 sobre x menos 4, estritamente menor do que 0. Vamos somar as frações. Teremos, então, no denominador x que multiplica x menos 4, que dividido por x dá x menos 4, que vezes 2 dá 2 que multiplica x menos 4. X vezes x menos 4 dividido por x menos 4 dá x, que vezes menos 3 dá menos 3x. E nós queremos saber quando esse quociente é estritamente menor do que 0. Vamos reescrever esse quociente efetuando as operações, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8, menos 3x, dividido por x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x. Isso tem que ser estritamente menor do que 0. 2x menos 3x, nós obtemos menos x, com menos 8, dividido por x ao quadrado, menos 4x. E isso é estritamente menor do que 0. Bom, nós queremos determinar quando esse quociente é negativo, certo? Então, nós temos que estudar o sinal do numerador, do denominador, e depois ver o que acontece com o sinal do quociente. Eu vou chamar o numerador de y1 e vou chamar o denominador de y2, certo? Então, nós queremos saber quando o quociente y1 sobre y2 é negativo. Observem que o nosso y1 é dado por menos x menos 8, certo? Que é um fator linear, ok? E observem que o nosso y2 é dado por x² menos 4x, que é uma equação de grau 2, né? Então, aqui nós temos uma equação de grau 1 e aqui nós temos uma equação de grau 2. O gráfico desta equação no plano é uma reta. Já o gráfico desta equação do plano é uma parábola. Eu vou estudar o sinal do y1 e do y2 olhando o esboço do gráfico dessas equações, certo? Para depois estudar o sinal do quociente. Então, reescrevendo, né? 2 sobre x estritamente menor do que 3 sobre x menos 4, nós reescrevemos como a inequação quociente menos x menos 8, dividido por x² menos 4x menor do que 0. Nós chamamos y1 de menos x menos 8 e chamamos y2 de x² menos 4x. Nós vamos estudar o sinal de y1 e y2 em separado para depois estudar o sinal do quociente entre ambos. Então, lembremos que se y1 é menos x menos 8, o gráfico dessa equação é representado por uma reta no plano. Essa reta vai ter intercepto em x quando menos x menos 8 for 0, ou seja, quando x for menos 8. Além disso, o coeficiente de x nessa reta é menos 1, que é um número negativo, indicando que essa reta é uma reta decrescente. Sendo assim, essa reta é representada, né, dessa maneira, uma reta decrescente, que tem intercepto em x em menos 8. Para valores de x menores que menos 8, menos x menos 8 é positivo. E para valores de x maiores que menos 8, menos x menos 8 é negativo. Agora, para y2 igual a x² menos 4x, nós já vimos que o gráfico desta equação é uma parábola no plano, ok? Vamos ver se essa parábola é côncava para cima, côncava para baixo e quais são os interceptos dessa parábola com o eixo x. Observem que nós podemos aplicar a distributividade e colocar o x em evidência aqui nessa equação. Colocando o x em evidência, nós teremos x que multiplica x menos 4.
Vamos calcular os interceptos com eixo x. Isso vai ocorrer quando x que multiplica x menos 4 for zero. Sendo assim, os interceptos de x² menos 4x com eixo x vão ocorrer quando x for zero ou quando x menos 4 for zero. Ou seja, quando x for zero ou x for igual a 4, certo? Além disso, nós temos que o coeficiente de x ao quadrado, certo, nesta equação, é 1, que é um número positivo, indicando assim que a nossa parábola é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço dessa parábola no plano. Nós temos que a parábola ela é côncava para cima e intercepta o eixo x em 0 e em 4. Para valores de x menores do que zero, nós temos que x² menos 4x é positivo, visto que o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x entre 0 e 4, nós temos que x² menos 4x é negativo, visto que o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores do que 4, x² menos 4x é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Então, nós fizemos o estudo do sinal do y1 e do y2. Vamos ver agora o que acontece com o quociente entre ambos. Então, lembrando, que nós reescrevemos essa inequação como a inequação quociente. Menos x menos 8 dividido por x² menos 4x estritamente menor do que zero. Nós chamamos de y1 o menos x menos 8 e nós chamamos de y2 x² menos 4x. E fizemos o estudo do sinal de y1 e y2. Vamos ver agora como se comporta o sinal do quociente entre estes. Então, nós temos aqui o eixo real, o menos 8, o 0 e o 4. Vamos ver o que acontece com o y1, o que acontece com o y2 e o que acontece com y1 dividido por y2. Então, aqui nós temos menos 8, aqui nós temos o 0 e aqui nós temos o 4. y1 para valores menores do que menos 8, lembremos que era positivo e para valores maiores era negativo. y2 para valores menores do que 0 era positivo, para valores entre 0 e 4 era negativo e para valores maiores do que 4 era positivo. Agora vejamos o quociente. Um número positivo dividido por um número positivo é positivo. Um número negativo dividido por um número positivo é negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. E negativo dividido por positivo, negativo. Então, nós queríamos saber quando 2 sobre x era estritamente menor do que 3 sobre x menos 4. Isso acontece quando menos x menos 8 dividido por x² menos 4x é estritamente menor do que zero. Ou seja, quando y1 dividido por y2 é estritamente menor do que zero, que é entre menos 8 e 0 e 4 até mais infinito. Agora, algumas observações importantes, certo? x² menos 4x está aparecendo no denominador. Nós não podemos ter zero no denominador. Então, nós temos que excluir os valores de x que zeram o denominador. Nós vimos que o denominador dá zero em 0 e em 4. Então, tanto no 0 quanto no 4, o intervalo tem que ser aberto, porque o denominador não pode ser zero. Além disso, a nossa desigualdade ela é estrita. Então, nós queremos saber os valores que são estritamente menores do que zero. Não pode ser zero. Bom, quando que um quociente dá zero? Quando o numerador é zero, ou seja, quando menos x menos 8 é zero. E isso acontece quando x é menos 8. Então, no menos 8, o intervalo também tem que ser aberto. Vou só reescrever isso. Menos x menos 8 tem que ser diferente de zero por conta da desigualdade estrita, ou seja, x tem que ser diferente de menos 8. Além disso, x² menos 4x tem que ser diferente de zero, porque aparece no denominador, certo? Então, x tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de 4.
Feitas essas considerações, vamos ver como fica o nosso conjunto solução em notação de intervalo. De menos 8 aberto até 0 aberto. Em menos 8 tem que ser aberto porque nós não podemos ter que a fração que o quociente seja 0. Aberto no 0 porque nós não podemos ter o denominador do meu quociente sendo 0. União 4 até mais infinito. Aberto no 4 porque o denominador do quociente não pode ser 0 e até mais infinito. Bom, menos 8 a 0 corresponde a este pedacinho aqui que nós fizemos o estudo do sinal. E 4 até mais infinito corresponde a este pedacinho aqui. Uma outra observação importante que eu quero fazer é a seguinte. Bom, por que eu não fiz a multiplicação em cruz? Por que eu não passei o x para o outro lado multiplicando 3 e o x menos 4 para o outro lado multiplicando 2? Pelo seguinte, lembremos que quando a gente multiplica uma equação por um número negativo, a nossa desigualdade ela inverte. Então, nós teríamos que considerar nesse caso quando x é maior que 0 e menor que 0, e quando x menos 4 é maior que 0 e é menor do que 0. Então, nós teríamos mais alguns casos a considerar na nossa inequação. Então, procedendo dessa maneira, transformando em uma inequação quociente, passando 3 sobre x menos 4 para o lado esquerdo da desigualdade, a gente estuda o quociente direto e não precisa considerar esses casos. No nosso próximo exercício, nós temos que determinar o conjunto solução da inequação 1 sobre x mais 1 maior ou igual a 3 sobre x menos 2. Eu vou reescrevê-la transformando-a em uma inequação quociente. Então, nós teremos 1 sobre x mais 1 menos 3 sobre x menos 2 maior ou igual a 0. Somando as frações, né? No denominador, nós teremos x mais 1 vezes x menos 2. X mais 1 vezes x menos 2 dividido por x mais 1, x menos 2, vezes 1, x menos 2. X mais 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 2 dá x mais 1, vezes menos 3 dá menos 3, que multiplica x mais 1. E isso tem que ser maior ou igual a 0. Vamos agora efetuar as operações. Nós temos, então, x menos 2, menos 3 vezes x dá menos 3x, e menos 3 vezes 1 dá menos 3. Nós temos aqui embaixo, né, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, 1 vezes x dá mais x, e 1 vezes menos 2 dá menos 2. E nós devemos ter que isso tem que ser maior ou igual a 0. Reescrevendo, então, x menos 3x dá menos 2x. Menos 2 com menos 3, menos 5. X ao quadrado, menos 2x mais x dá menos x. E menos 2, e nós devemos ter que isso é maior ou igual a 0. Observem, então, que nós temos uma inequação quociente. Eu vou chamar de y1 menos 2x menos 5. E vou chamar de y2 x quadrado menos x menos 2. Lembremos que esse termo vem da multiplicação x mais 1 por x menos 2. Observem que aqui nós temos uma equação de grau 1, cujo gráfico no plano é representado por uma reta. E aqui nós temos uma equação de grau 2, cujo gráfico no plano é representado por uma parábola. Para estudar o sinal do quociente de y1 por y2, eu vou estudar em separado o sinal do y1 e o sinal do y2, utilizando os gráficos de cada uma dessas equações. E depois vou fazer o estudo do sinal do quociente. Vamos reescrever o que nós já obtemos. Essa inequação nós reescrevemos como menos 2x menos 5 dividido por x ao quadrado menos x menos 2. E nós queremos saber quando esse quociente é maior ou igual a 0. Nós chamamos de y1 menos 2x menos 5. E nós chamamos de y2 x quadrado menos x menos 2, que vem do produto x mais 1 por x menos 2. Vamos agora fazer o estudo do sinal de y1 e y2. y1 é representado por uma reta no plano, né? A equação y1 tem como gráfico uma reta.
Essa reta vai ter intercepto em x quando menos 2x menos 5 for zero, ou seja, quando 2x for igual a menos 5, ou seja, quando x for igual a menos 5 meios. Além disso, o coeficiente do x dessa reta é menos 2, que é um número negativo, indicando que essa reta é uma reta decrescente. Então, nós teremos a reta decrescente interceptando o eixo x em menos 5 meios. Para valores de x menores do que menos 5 meios, menos 2x menos 5 é positivo, e para valores maiores do que menos 5 meios é negativo. Vejamos agora y2. Nós vimos que o gráfico do y2 é uma parábola. Bom, onde vai ser o intercepto do eixo x dessa parábola? Isso vai acontecer quando 0 for igual a x mais 1 vezes x menos 2. Ou seja, quando x mais 1 for 0 ou quando x menos 2 for 0. Logo, os interceptos do eixo x vão ser em menos 1 e em 2, certo? Que é quando o produto x mais 1 vezes x menos 2 dá 0. Além disso, o coeficiente do x² é 1, que é um número positivo, indicando assim que a parábola é côncava para cima. Vamos então fazer o esboço do gráfico dessa parábola. Nós temos que a parábola ela é côncava para cima e intercepta o eixo x em menos 1 e em 2. Para valores de x menores do que menos 1, x² menos x menos 2 é positiva, visto que o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x entre menos 1 e 2, nós temos que x² menos x menos 2 é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores do que 2, x² menos x menos 2 é positivo, porque o gráfico está acima do eixo. Então, fizemos o estudo do sinal do y1 e do y2. Vamos então reescrever a inequação como a inequação quociente. Menos 2x menos 5 por x² menos x menos 2 maior ou igual a zero. Lembrando que nós chamamos de y1 menos 2x menos 5 e chamamos de y2 x² menos x menos 2. Estudamos o sinal do y1 e do y2 em separado e agora vamos estudar o sinal do quociente. Então, nós temos a reta real, né? Menos 5 meios, menos 1 e 2. Vamos ver o que acontece com o sinal do y1, o que acontece com o sinal do y2 e o que acontece com o sinal do quociente y1 dividido por y2. Então, menos 5 meios, menos 1 e 2. y1 para valores menores do que menos 5 meios era positivo e para valores maiores, negativo. y2 para valores menores que menos 1 era positivo, para valores entre menos 1 e 2 era negativo e para valores maiores do que 2 era positivo. Agora, positivo dividido por positivo dá um número positivo. O número negativo dividido por um positivo dá negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. E negativo dividido por positivo, negativo. Nós queremos saber quando 1 sobre x mais 1 é maior ou igual a 3 sobre x menos 2, o que é equivalente a saber quando menos 2x menos 5 dividido por x² menos x menos 2 é maior ou igual a zero. Ou seja, quando y1 dividido por y2 é positivo. Isso acontece de menos infinito a menos 5 meios e de menos 1 a 2. Agora, observem que x² menos x menos 2 tem que ser diferente de zero, uma vez que é denominador deste quociente. Quando que x² menos x menos 2 dá zero? Em menos 1 e em 2. Então, em menos 1 e em 2, o intervalo tem que ser aberto. Agora, observem que a nossa desigualdade ela não é estrita. Este quociente tem que ser maior que zero, mas pode ser inclusive zero. Então, quando que o quociente é zero? Quando menos 2x menos 5 é zero, ou seja, em menos 5 meios. Então, em menos 5 meios, o meu intervalo é fechado.
Vamos só reescrever aqui, né? X² menos x menos 2 tem que ser diferente de zero, porque aparece no denominador da minha fração. Então, o x tem que ser diferente do menos 1 e o x tem que ser diferente de 2. Agora, a minha fração ela pode ser zero. Isso acontece quando menos 2x menos 5 é zero, ou seja, em menos 5 meios. O conjunto de solução da nossa inequação em notação de intervalo vai ser de menos infinito até menos 5 meios fechado, que corresponde a este pedaço aqui, união menos 1 aberto até 2 aberto. O nosso item I pede que a gente exiba o conjunto de solução da inequação x² menos x² menos x menos 2 estritamente maior do que zero. Observem que aqui nós temos uma inequação de terceiro grau, uma vez que a maior potência de x que aparece nessa inequação é 3. Eu vou reescrevê-la como uma inequação produto, onde os fatores, que vão aparecer nesses produtos vão ser uma expressão de grau 1 vezes uma expressão de grau 2, certo? E uma expressão de grau 1 e uma expressão de grau 2, a gente já aprendeu a estudar o sinal. Então, vamos reescrever, x² menos x² menos x menos 2 como uma função f de x. Vai ser o nosso primeiro passo. Então, reescrevemos f de x igual a x² menos x² menos x menos 2. O próximo passo vai ser determinar se essa função f de x tem raízes inteiras, ok? Os candidatos às raízes inteiras de uma função polinomial vão ser sempre os divisores do termo independente. No caso, nosso termo independente é menos 2, então a gente vai testar para raízes inteiras os seus divisores, que são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Observem que, por exemplo, vou fazer a conta para o f de 1, só para a gente ter uma ideia. F do 1 vai ser 1² menos 1² menos 1 menos 2. Então, 1³ a gente obtém 1. 1² 1 também. Menos 1 menos 2. 1 menos 1 dá 0. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, observem que a f do 1 é diferente de 0. Então, o 1 não é raiz inteira. Vou testar outro número, vou testar o 2. F do 2, né? Então, nós temos 2³ menos 2² menos 2 com menos 2. 2³ nós obtemos 8. 2² dá 4. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então, observem que a f de 2 é 8 menos 8, que é 0. Então, a gente tem que 2 é raiz de f de x, ok? E assim a gente pode ir testando. Como eu já descobri uma raiz, o meu próximo passo vai ser aplicar o algoritmo de Briot-Ruffini para fazer a divisão deste polinômio f de x por x menos 2, que é a sua raiz. Então, lembremos, do algoritmo de Briot-Ruffini, a gente vai montar um quadro, certo? Aqui a gente coloca a raiz que a gente descobriu, que é o 2, e aqui em cima a gente vai colocar os coeficientes da f de x. No caso, vai ser 1, menos 1, menos 1 e menos 2. Observem que 1 é o coeficiente do x², menos 1 é o coeficiente do x², menos 1 é o coeficiente do x e menos 2 é o termo independente. Então, lembrando do algoritmo de Briot-Ruffini, a gente desce o 1, faz 1 vezes 2 e soma com o menos 1. Então, 1 vezes 2 dá 2, somado com menos 1 nos dá 1. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer 1 vezes 2 e vou somar com este menos 1 aqui, certo? Então, 1 vezes 2 dá 2, somado com menos 1, 1 também. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer 1 vezes 2 e agora vou somar com menos 2, certo? 1 vezes 2 dá 2, somado com menos 2 dá 0. Então, por este algoritmo, a gente consegue escrever x² menos x² menos x menos 2 como sendo o produto de x menos a sua raiz, que é a 2, que foi a raiz que nós encontramos aqui, certo? Que multiplica o seguinte polinômio. Como aqui nós temos 1, 1 e 1,
Na verdade, aqui, o que vai aparecer no algoritmo de Brio-Ruffini vão ser os coeficientes, certo? Do que nós vamos obter quando a gente divide. Então, nós vamos ter, então, como aqui o nosso primeiro coeficiente é 1, a gente tem x ao quadrado. Como aqui nós temos 1 também, o coeficiente do x também é 1. E como aqui nós também temos 1, o termo independente é 1. Então, a gente consegue reescrever x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2 como x menos 2 que multiplica x quadrado mais x mais 1, certo? Outra possibilidade, para quem não quer usar o algoritmo de Brio-Ruffini, é fazer a divisão de polinômios. É possível, né, fazer a divisão de x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2 por x menos a raiz que a gente obteve, certo? Então, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x quadrado, e aqui a gente passa com sinal trocado, tá? Desculpem, ó. Então, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. A gente passa para cá, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x quadrado. A gente passa para cá, mais 2x quadrado. Certo? Então, agora vamos somar. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. 2x quadrado menos x quadrado vai nos dar mais x quadrado. Daí, a gente desce o menos x e o menos 2. X quadrado dividido por x, nós obtemos x. Então, x vezes x, x quadrado. Passa para cá, menos x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Passa para cá, mais 2x. Então, aqui nós vamos obter 0. 2x menos x nos dá x. E o menos 2 desce. Então, agora, observem, ó. X menos 2, ok? Então, x dividido por x nos dá 1. Então, 1 vezes x é x. Passa para cá, menos x. 1 vezes menos 2 é menos 2. Passa para cá, mais 2. Quando a gente soma, o resto dá 0. Então, nós temos que x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2 se escreve como x menos 2 vezes x quadrado mais x mais 1, que foi o que a gente tinha encontrado usando o algoritmo de Brio-Ruffini. Então, tanto faz como a gente vai fazer a divisão do polinômio, certo? Sendo assim, a gente conseguiu reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira. A gente reescreveu ela como x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. E a gente quer estudar quando este produto é estritamente maior do que zero. Para isso, eu vou chamar este primeiro termo aqui de y1, este segundo termo aqui de y2, vou estudar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois vou estudar o sinal do produto. Observem que o y1 é x menos 2. y1 tem por gráfico uma reta no plano, certo? Essa reta vai ter intercepto em x quando x menos 2 for 0, ou seja, quando x for igual a 2. Além disso, o coeficiente de x dessa reta é 1, que é um número positivo. Logo, o esboço dessa reta vai ser assim. Uma reta crescente, porque o coeficiente do x é positivo, que intercepta o eixo x no ponto 2. Para valores de x menores do que 2, x menos 2 é negativo. E para valores de x maiores do que 2, x menos 2 é positivo. Agora, vejamos aqui o sinal do y2. Nós temos que y2 é igual a x ao quadrado mais x mais 1, certo? Aqui nós temos uma função de grau 2, né? Uma equação de grau 2. Então, a gente sabe que o gráfico de y2 é uma parábola. Vamos ver se essa parábola intercepta o eixo x, ou seja, se essa parábola tem zeros reais? Vamos calcular, então, o discriminante associado a essa parábola, né? A y2. Lembrando que o nosso discriminante ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui nós temos que o a é 1, o b é 1 e o c é 1. Então, b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. 1 ao quadrado, nós obtemos 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 1, menos 4.
Observem, então, que o nosso delta deu um número negativo. Então, isso quer dizer que y2 não tem raízes reais, não tem zeros reais. Sendo assim, a parábola que representa o gráfico de y2, ela não intercepta o eixo x, certo? Agora, como A é 1, nós temos, então, que a parábola que representa o gráfico de y2, ela tem a concavidade voltada para cima. Se ela tem a concavidade voltada para cima e não intercepta o eixo x, nós temos que o esboço do gráfico do y2 vai ser assim. Observem que para todos os valores de x, y2 está sempre acima do gráfico. Então, para todos os valores de x, y2 é sempre positivo. Vamos fazer agora o estudo do sinal de y1 vezes y2. Então, nós reescrevemos, essa inequação de grau 3 como x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, estritamente maior do que zero. A gente estudou o que acontecia com o y1 e o que acontecia com o sinal do y2. Vamos agora estudar o produto entre eles. Então, vamos marcar aqui no eixo real o 2. Vamos reescrever o sinal do y1. Vamos reescrever o sinal do y2. E vamos ver o que acontece com o produto y1 vezes y2. Então, y1 para valores de x menores do que 2 era negativo, e para valores de x maiores do que 2 era positivo. y2 era sempre positivo, porque o gráfico estava sempre acima do eixo x. Agora o produto. Negativo vezes positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Certo? A gente quer saber quando x ao cubo menos x quadrado menos x menos 2 é estritamente maior que zero. Ou seja, quando y1 vezes y2 é estritamente maior que zero. Isso acontece neste intervalo aqui, de 2 até mais infinito. Como a desigualdade é estrita, o 2 ele não entra na solução da nossa inequação, visto que em 2 o produto dá exatamente zero. Sendo assim, o conjunto solução da nossa inequação vai ser aberto em 2 até mais infinito. O item J pede que a gente obtenha o conjunto solução da inequação x ao cubo menos 3x mais 2 menor ou igual a zero. Observem que nós temos aqui novamente uma inequação de grau 3. Vou reescrevê-la como uma inequação produto, usando uma expressão de grau 1 vezes uma expressão de grau 2. Vou reescrever x ao cubo menos 3x mais 2 como sendo f de x. Então, x ao cubo menos 3x mais 2. Observem que os candidatos às raízes inteiras desta função f de x são dados por mais ou menos 1 e mais ou menos 2, que são os divisores de 2, que é o termo independente. Vou testar esses valores para ver se eu obtenho uma raiz. Então, calculando f de 1, isso nos dá 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao cubo é 1. Menos 3 vezes 1 é 3, mais 2. Então, isso aqui nos dá 3 menos 3, que é 0. Logo, a gente tem que 1 é uma raiz de f de x. Agora, sabendo que 1 é uma raiz de f de x, eu vou reescrever x ao cubo menos 3x mais 2 como um produto envolvendo x menos 1 vezes uma expressão de grau 2. Para fazer isso, eu vou utilizar o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Então, a gente já sabe que 1 é uma raiz e eu vou colocar os coeficientes da f aqui. Então, o coeficiente do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é 0, do x é menos 3 e o termo independente é 2. Baixo o 1. Então, faço 1 vezes 1 e somo com 0. 1 vezes 1 é 1, somado com 0 dá 1. Agora, eu faço 1 vezes 1 e somo com menos 3. Então, 1 vezes 1 dá 1, somado com menos 3, a gente obtém menos 2. Por último, a gente faz menos 2 vezes 1 e soma com 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com menos 2 dá 0. Sendo assim, x ao cubo menos 3x mais 2 se escreve como x menos 1, que multiplica x ao quadrado
porque o coeficiente do x ao quadrado vai ser 1, mais x, porque o coeficiente do x vai ser 1, que é o que aparece aqui, menos 2. Eu já quero saber quando x ao cubo menos 3x mais 2 é menor ou igual a zero. Ou seja, quando o produto x menos 1, que multiplica x quadrado mais x menos 2, é menor ou igual a zero. Vou chamar este primeiro fator, né, o x menos 1, de y1. Vou chamar x quadrado mais x menos 2 de y2. Vou estudar o sinal do y1 e do y2 em separado e depois o sinal do produto entre eles. Então, se y1 é x menos 1, sabemos que o gráfico de y1 é uma reta, certo? Essa reta tem intercepto em x quando x menos 1 é zero, ou seja, quando x é 1. Além disso, o coeficiente do x no y1 é 1, que é um número positivo. Sendo assim, a nossa reta é uma reta crescente. Vamos fazer o esboço dessa reta. Essa reta é uma reta crescente que intercepta o eixo x em 1. Para valores de x menores do que 1, y1 é negativo. E para valores de x maiores do que 1, y1 é positivo. Vamos reescrever, então. X ao cubo menos 3x mais 2 menor ou igual a zero se reescreve como x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x menos 2. Isso deve ser menor ou igual a zero. Chamamos x menos 1 de y1, x quadrado mais x mais 2, x quadrado mais x menos 2 de y2. Fizemos o estudo do sinal do y1 e vamos fazer agora o estudo do sinal de y2, que é x quadrado mais x menos 2. Sabemos que o gráfico de y2 é uma parábola. Vamos calcular, então, os interceptos dessa parábola com eixo x. Isso acontece quando x ao quadrado mais x menos 2 for igual a zero. Então, aqui, nós temos que o a é 1, o b é 1 e o c é menos 2. Vamos calcular o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b é 1, então nós temos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Então, o nosso delta deu 9, que é um número positivo. Logo, y2 possui dois zeros reais distintos. Seu gráfico intercepta o eixo x em 2 pontos. Vamos descobrir quais vão ser eles. Através da fórmula de Bhaskara. Então, o x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, nós teremos que x vai ser menos b, o nosso b é 1, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que nós já calculamos, que é 9, dividido por 2 vezes 1, porque o nosso a é 1. Ou seja, menos 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Sendo assim, um dos zeros de y2 vai ser dado por menos 1 mais 3 dividido por 2, que é 2 dividido por 2, que vai dar 1. E o outro zero vai ser menos 1 menos 3 dividido por 2, que é menos 4 dividido por 2, que nos dá menos 2, ok? Então, aqui a gente obteve os zeros da função y2. Observem também que o nosso a é 1, que é um número positivo. Isso indica que a parábola que representa o gráfico dessa função y2 tem a concavidade voltada para cima. Vamos, então, fazer o esboço dessa parábola. Nós temos o eixo x, sabemos que a parábola tem a concavidade voltada para cima e intercepta o eixo x em menos 2 e em 1. Para valores de x menores que menos 2, y2 é positivo, porque o gráfico está acima do eixo. Para valores de x entre menos 2 e 1, y2 é negativo, porque o gráfico está abaixo do eixo. E para valores de x maiores do que 1, y2 é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Ok? Então, agora, tendo feito o estudo do sinal do y1 e do y2, vamos fazer o estudo do sinal do produto entre eles. Vamos fazer agora o estudo do sinal de y1 vezes y2. Vamos marcar, os pontos menos 2 e 1. Reescrever
o sinal do y1, reescrever o sinal do y2 e fazer o estudo do sinal de y1 vezes y2. Ok, y1 para valores de x menores do que 1 era negativo e para valores maiores, positivo. y2 para valores de x menores do que menos 2 era positivo, para valores de x entre menos 2 e 1 era negativo e para valores de x maiores que 1 era positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. E positivo vezes positivo, positivo. Vou só reescrever aqui o menos 2 e o 1. Bom, a gente quer saber quando x ao cubo menos 3x mais 2 é menor ou igual a zero, que é equivalente a saber quando y1 vezes y2 é menor ou igual a zero. Menor do que zero, a gente sabe que y1 vezes y2 é para valores de x de menos infinito a menos 2. Observem que a nossa desigualdade ela não é estrita. Então, os valores de x que fazem com que y1 vezes y2 dê zero também entram na solução da nossa equação. Sabemos que y1 vezes y2 é zero em menos 2 e em 1. Sendo assim, o conjunto de solução da nossa equação vai ser de menos infinito a menos 2 fechado, união o x igual a 1. Então, reescrevendo em notação de intervalo, conjunto de solução de menos infinito a menos 2 fechado, união o ponto 1.